Hoje nós voltamos ao assunto de teologia sistemática. Nós estamos na matéria de teologia sistemática 2 e estamos iniciando a quinta aula. Esta aula é uma aula interessante porque nós vamos tratar de um dos assuntos mais polêmicos em termos da obra de salvação, isto é, a doutrina da eleição, ou a maneira através de que Deus escolhe aqueles que hão de ser o seu povo. A nossa última aula foi em relação à obra de Cristo e nós terminamos dizendo que a obra de Cristo foi a favor de todos. E durante esta aula nós estaremos então ventilando pensamentos em relação à eleição. Nós vamos ver, por exemplo, a nossa atenção dirigida a um trecho específico da Bíblia que é em Romanos capítulo 8. Eu acho preferível nós tratarmos o assunto a partir de um texto muito conhecido e bastante específico em termos da eleição, para nós depois sabermos como é a palavra de Deus, como é que a palavra de Deus ensina e esboça este assunto. Então nós vamos na primeira parte da aula falar do fato que é uma doutrina polêmica, isto é, que gera bastante discussão. Qual é o cristão que já mexeu um pouquinho com a teologia, que não teve que opinar sobre a predestinação, sobre a eleição, sobre a escolha de Deus e a vontade de Deus, se a vontade de Deus é resistível ou irresistível e assim por diante. Então, a primeira parte da nossa aula vai tratar deste assunto, reconhecendo a polêmica. E então nós vamos esboçar vários assuntos ligados à doutrina de eleição, e daí nós teremos oportunidade, assim, de conhecer as diversas opiniões. Uma das coisas em relação à teologia é que nós temos que nos abrir para a opinião do outro. Então, depois disso, nós vamos ver que também, além de ser uma doutrina polêmica, é também uma doutrina positiva. Talvez seja a primeira vez que você está descobrindo esta realidade, o lado positivo da doutrina da eleição. Então, eu quero demonstrar que a doutrina de eleição é bastante positiva, porque é apresentado, tem um prefácio e pós-fácio do amor de Deus. Do início, o prefácio é o amor que nós temos para com Deus, e o pós-fácio é a questão do amor que Deus tem demonstrado para nós. Então esta vai ser a segunda parte. Agora, em termos da parte final da aula, nós estaremos tratando da eleição como uma doutrina pragmática. Isto é, qual é vamos dizer, o desenrolo dessa doutrina em termos práticos? Como é que fica esta doutrina da eleição? Nós temos algumas pessoas que pensam que através da doutrina da eleição todas as pessoas tornam-se então controlados como se fossem robôs, e é Deus que decreta tudo e Deus controla todo mundo como se fosse com um controle remoto. Será que isso é verdade? Nós vamos pensar biblicamente, nós vamos ver o resultado da doutrina da eleição, especialmente com relação a Israel, porque de todas as nações, de todas os exemplos de eleição dentro da Bíblia, nós temos que admitir que Israel como nação é certamente, vamos dizer, a nação mais escolhida, é aquela a quem está mais referido à questão de predestinação. Então esta é a nossa aula para hoje. Vamos então começar assim, nos situando dentro da Bíblia, e nós vamos para Romanos capítulo 8, versículos 28 a 31. Romanos capítulo 8, versículos 28 a 31. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o nosso assunto de eleição vai seguir justamente o progresso deste texto, falando da preordenação, falando da presciência, falando da predestinação, falando da convocação, falando da justificação e falando da preservação. Então, com a sua Bíblia aberta ou com o seu livro-texto em mão, vamos analisar aquilo que está retratado neste texto, que é um dos textos fundamentais em relação a esta doutrina. Fundamental porque está no Novo Testamento, onde nós tiramos a nossa doutrina, relembrando que o Novo Testamento filtra todo o ensino do Antigo Testamento. Isto é, tem coisas no Antigo Testamento que perdem a sua validade. Por exemplo, o templo físico e o sacrifício de animais. Mas no Novo Testamento, todo o ensino do Antigo Testamento é filtrado e apresentado por nós. Então, este texto é muito importante porque é do Novo Testamento e também está situado dentro da carta de Paulo aos Romanos, onde ele está esboçando o seu evangelho. Não é correto dizer que Romanos esboça toda a teologia paulina, porque, de fato, nós não temos nada em relação à sua doutrina de escatologia, que está, por exemplo, presente na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Mas nós temos aqui o esboço do seu evangelho, e então ele está, assim, paulatinamente e com todo cuidado, apresentando as verdades fundamentais do Evangelho, e faz parte do Evangelho esta doutrina de eleição. Então vamos analisar o texto observando os componentes que serão tratados hoje em relação a esta doutrina. No seu livro você pode observar preordenação. Diz a palavra de Deus que foi segundo o seu propósito. Eles foram chamados segundo o seu propósito. Depois a presciência. De antemão conheceu. Depois a predestinação. Predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Convocação. A esses também chamou. Justificação. A esses também justificou, e preservação, a esses também glorificou. Então, nós estamos nesta primeira parte da aula a admitirmos a polêmica. Quando nós estamos tratando da doutrina de eleição, nós estamos tratando de coisas que têm separado os melhores irmãos e amigos. Porque pessoas de diferentes campos ou escolas teológicas perdem a sua convivência quando começam a tratar deste assunto. É tão polêmica que muitas pessoas não querem nem admitir que a doutrina esteja na Bíblia, mas obviamente está bem claro na Escritura e neste trecho que temos lido. Agora, Romanos capítulo 11, versículo 22... diz que nós devemos considerar a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte também tu serás cortado. Isso quer dizer que tem coisas na Escritura que são dos dois lados ou dois extremos. Como nós falamos em relação à obra de Cristo, em relação à aula sobre a ira de Deus também, nós temos coisas que puxam para a bondade de Deus, enquanto tem outras coisas que puxam para a severidade de Deus. As coisas que estão em oposição dentro desta aula e dentro de toda a polêmica da eleição é a questão da soberania de Deus e a soberania do homem, isto é, a vontade livre de Deus e a vontade livre do homem. E quais destas vontades é que vai prevalecer e que de fato está prevalecendo dentro do mundo de hoje? Então, esta é a razão porque nós temos muitas vezes pessoas que discordam, porque uns querem exaltar a soberania de Deus
e outras querem exaltar justamente a soberania do homem, ou vamos dizer, a sua própria autonomia. Então, nós precisamos nos informar acerca das várias posições. É claro que temos pessoas que apenas querem na teologia, ou através da teologia, um reforço para aquilo em que já creem. Isto é, eles pegam na Bíblia e vão vasculhando na Bíblia, procurando versículos que vão apoiar a sua crença. Será que este é o uso certo da Bíblia? Claro que não. Porque a doutrina é que precisa sair da Bíblia e não deve ser colocado em cima da Bíblia. Nós estudamos a Bíblia ou as Escrituras para conhecermos a vontade de Deus. Não usamos a nossa vontade ou a nossa percepção da vontade de Deus para instruir as Escrituras. Se nós fizermos desta segunda forma, isto é, nós vamos assim buscar na Bíblia uma prova para a nossa doutrina, gente, nós não vamos ser nem um pouquinho melhor do que as próprias seitas com que nós militamos. Isto é, porque são as seitas que pegam as suas ideias e depois vão para a Bíblia procurar algum versículo que talvez dê validade aos seus pensamentos. Como nós mencionamos assim logo no início da Teologia Sistemática 1, a Bíblia é a mãe das heresias no sentido de que pode-se comprovar quase tudo através da Bíblia, inclusive o fato que Deus não existe, porque a Bíblia diz que Deus não existe. Só que quando a gente for ver no contexto, vamos ler o resto do versículo que diz: o tolo tem falado no seu coração que Deus não existe. Portanto, o nosso dever hoje não é opinar sobre a eleição, mas é conhecer a eleição e as doutrinas associadas e sabermos quais são as posições, para depois você individualmente vai buscando a sua própria posição em relação à verdade. É claro que nós não vamos deixar o assunto completamente aberto, mas do outro lado, não vamos fechar o assunto assim sob 7 chaves, dizendo que tem que acreditar ou tem que crer desta seguinte forma para você ser povo de Deus. Porque quando nós vemos que há divisão entre grandes teólogos, nós precisamos entender que há muito espaço para argumento e para diferenças. Então, vamos pegar a primeira parte, a questão da pré-ordenação. A palavra de Deus diz: foram chamados segundo o seu propósito. Esta pré-ordenação nos remete para a doutrina dos decretos de Deus. Você não tem este livro consigo hoje, mas no primeiro livro texto nós tratamos das doutrinas de Deus, ou doutrina dos decretos de Deus. Então você poderia, depois desta aula, voltar e reler aquela parte da lição que tratava dos decretos de Deus, e você vai então entender que os decretos de Deus representam a política de Deus, ou como eu também chamei os decretos de Deus para você entender mesmo, é como se fossem as regras do jogo, isto é, a estrutura que Deus usa para governar o mundo. Então, pré-ordenação é a questão que nos remete para a questão da escolha de Deus em relação à maneira que as coisas serão em termos do seu próprio reino e governo. Dentro do seu livro-texto, nós temos então observado que há 4 posições básicas, e você tem uma nota de rodapé em relação às 4 posições básicas em relação à salvação. E a polêmica gira em redor de 3 conceitos. São 4 posições, mas são 3 conceitos que são assim debatidos. A questão é se no plano de Deus, na política de Deus, dentro das regras de Deus, a salvação é disponibilizada para todos aqueles que creem, ou apenas para alguns que Deus tem escolhido de uma forma especial. Repetindo, será que a salvação está disponibilizada para todos?
Ou apenas para todos aqueles que creem? Ou será que apenas disponibilizados para algumas poucas pessoas, uma remanescente de pessoas com quem Deus vai trabalhar particularmente? Isto é, Deus decidiu salvar assim 5% ou 10%, e são estas pessoas que fazem parte deste grupo. Preordenação. Então a polêmica é acerca daquilo que está governando o processo de salvação. Segunda coisa é a presciência de Deus. A presciência de Deus, obviamente, é um conhecimento, mas um conhecimento anterior. Todos admitem que Deus sabe quem vai se salvar. Todos. Não importa se você é do campo calvinista ou você é do campo arminianista, não importa, todos acreditam que Deus sabe quem será salvo. Então, qual é a polêmica? A polêmica é a questão do tipo de ciência ou de conhecimento a quem se refere este versículo. Se é um conhecimento intelectual ou se é um conhecimento de relacionamento. E as duas coisas são bem distintas. Por exemplo, os calvinistas creem que Deus se relacionou com apenas algumas pessoas, isto é, até antes delas serem criados, enquanto o arminianista não crê daquela forma. Ele crê que Deus soube desde a eternidade quem seria salvo. Às vezes, Mateus 7, versículo 23, é usado como a prova do fato que Deus apenas conheceu uma pequena parte das pessoas. Tem uma nota de rodapé no seu livro, mas vamos abrir a Bíblia para Mateus capítulo 7 e versículo 23, para lermos aquele versículo, e aí você vai entender o que é que nós estamos querendo inferir neste momento. Mateus 7, 23 está dentro daquele trecho em que muitos virão para o Senhor naquele dia, dizendo: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós fizemos milagres em Teu nome, e assim por diante. E versículo 23, a resposta será: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Em outras palavras, seria possível, segundo os calvinistas, terem pessoas no mundo que gostariam de ter conhecido a Deus, que até abraçaram a fé, foram até pregar o Evangelho e, segundo este texto, operar milagres e profetizar em nome de Jesus, mas se estas pessoas não foram selecionadas por Deus para um relacionamento pessoal, tudo isso está em vão. Então, a importância evidente em relação da presciência de Deus. Será que Deus conheceu a todos? Será que Deus conheceu apenas intelectualmente? Ou será que Deus decidiu ter um relacionamento pessoal com todos ou apenas um grupo especial? A terceira coisa é onde o assunto de fato fica mais polêmico ainda, que é justamente a questão da predestinação. Mais uma vez, eu quero aconselhar você a não rejeitar a existência desta doutrina, porque a predestinação está bastante clara nas Escrituras. Se você tiver uma Bíblia com chave bíblica ou uma chave bíblica à parte, aí você só precisa abrir para o verbete sobre predestinação e você vai ver que há várias referências bíblicas em relação a esta doutrina. Todos creem na predestinação, todos. Mas a questão é em que sentido? Primeiramente, eu vou querer falar somente uma palavra em relação ao conceito de predestinação. Uma coisa que tem ajudado muitos a entender, por exemplo, a predestinação através da figura de um ônibus e os seus passageiros. Nós temos a questão do ônibus. O ônibus é que está predestinado, porque na frente
do ônibus já vem o sinal dizendo que o ônibus vai para tal lugar. Então, aquele ônibus já está predestinado para um certo roteiro. Não vai para outro lugar. Já está saindo assim da garagem ou da estação rodoviária, destinado a algum lugar. Antes que chegue lá, já está predestinado. A placa do ônibus já diz para onde vai. Agora, todos os passageiros que sobem naquele ônibus também ficam predestinados para chegar naquele ponto final ou algum ponto durante o itinerário do ônibus. Agora, isso faz com que você entenda o grande pano de fundo da predestinação. Todos aqueles que estão em Cristo são predestinados para onde? Para o céu. Todos que estão em Cristo são predestinados para serem conformes à imagem do Filho de Deus. Todos que estão em Cristo estão predestinados para a glorificação, isto é, vão ser transformados e vão ter a plena natureza divina dentro de si, porque Deus vai justamente fazer completo a sua obra, lembrando o fato que o homem originalmente foi feito na imagem e no resplendor de Deus. Agora, tem também o ônibus que vai na outra direção. Aqui nós estamos imaginando Adão. Todos que estão em Adão, isto é, todos aqueles que ainda não se converteram, estão predestinados para o juízo eterno, estão predestinados para o inferno. Agora, o ônibus sai já predestinado. Quem sobe no ônibus fica também predestinado. Então, este é o conceito básico da predestinação. Se você subir no ônibus que vai para o norte, você acaba sendo predestinado para o norte. Se você subir no ônibus que está indo para o sul, você acaba sendo predestinado para o sul. Se você entrar em Cristo, você está predestinado para a glória. Se você ficar em Adão, você está predestinado para a perdição. Ficou claro isso? É o ônibus que está predestinado e depois os passageiros. É Cristo que é predestinado e Adão que é predestinado, e quem entra em Cristo, quem está em Adão, todos os dois grupos de passageiros ou de acompanhantes vão acabar no mesmo lugar daquele que está chefiando a sua viagem. Vamos agora para os conceitos particulares da predestinação e a polêmica que gira ao redor do assunto. Por exemplo, nós temos 4 opções dentro da predestinação. 4 opções, 4 perguntas, 4 alternativas, 4 pares de explicações. A questão 1, se a predestinação é para salvação ou ministério. No Antigo Testamento, tanto Israel como os profetas foram vistos como sendo predestinados para serem os servos do Senhor ou para o ministério. E muitas pessoas ainda não despertaram por esta possibilidade, isto é, de que a doutrina da predestinação tem mais a ver com a questão de ministério do que com a questão de salvação. O peso do Antigo Testamento está a favor da predestinação em relação a ministério. Agora, no Novo Testamento, a questão de predestinação para ministério continua, mas é ampliada também para abranger a questão de salvação. Então, a primeira pergunta, a primeira discussão de predestinação é em relação a isso. A segunda questão é se a predestinação é de indivíduos ou de nações. A Bíblia, por exemplo, dá maior destaque à predestinação de Israel, mas também fala da predestinação de outras nações. Vamos ler em Deuteronômio 32, versículo 8. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros,
fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Então, quando nós falamos de predestinação, muitas pessoas apenas pensam na possibilidade da predestinação referir-se ao indivíduo, mas a grande possibilidade de nós interpretarmos a Bíblia em relação à predestinação de nações, que as nações têm sua função, e especialmente a Israel, que foi predestinado por Deus para ser seu porta-voz no mundo e explicar o Evangelho para todas as demais nações. A terceira questão da predestinação é se a predestinação é individual ou geral. Então, se você aceitar que a predestinação refere-se não apenas a nações, mas também a indivíduos, aí você tem que prosseguir para mais uma palavra em relação ao questionamento para saber se é de pessoas individuais ou apenas de pessoas que caibam dentro de certos grupos. Por exemplo, João e Maria, ou Maria, foram predestinados para serem salvos, mesmo que não quiseram, ou todos aqueles que crerem foram predestinados para serem salvos. Isto é, João e Maria foram predestinados para serem salvos se é que eles aceitam a Cristo e creem no Evangelho. Então, a segunda parte da questão de predestinação individual gera ao redor de se é por nome ou é por afiliação de grupo, se é que a pessoa é salvo contra a sua própria vontade ou por consequência de uma decisão de fazer parte de um grupo que vai para o céu. A quarta questão em relação à predestinação é se a predestinação é dupla ou simples. E esta tem sido uma grande polêmica mesmo. A predestinação dupla quer dizer que Deus decidiu salvar algumas pessoas e, ao mesmo tempo, decidiu não salvar outras pessoas ou predestinar algumas pessoas para o céu e, no mesmo instante, escolher outras pessoas para irem para a perdição. Esta seria a doutrina da dupla predestinação. Agora, a predestinação simples sugere que Deus decidiu salvar algumas pessoas, isto é, escolheu algumas pessoas para serem salvos, enquanto deixou o resto para receber o seu justo juízo, isto é, não fez nada a favor deste grupo, mas não foi ele que condenou aquele grupo à perdição. Aquele grupo recebe aquilo que merecem da parte de Deus, isto é, o justo juízo dos seus pecados, e então o outro grupo, Deus decide assim salvar alguns membros daquele grupo que também foi perdido, e então é uma predestinação simples ou apenas positivo. Depois nós chegamos à questão da convocação. Convocação faz parte da doutrina de eleição. E aqui todos creem sim que Deus chama. Deus chama, obviamente, Deus chama nações, Deus chama indivíduos, Deus chama assim com uma vocação especial. Mas aqui a questão é se esta convocação é para salvação ou, mais uma vez, se é para serviço. Quer dizer, Moisés foi chamado para um serviço, mas será que ele foi chamado também para salvação? Ou quer dizer, a chamada dele foi o veículo da sua salvação? Então esta é a disputa dentro disso. E quando nós temos resolvido esta questão da convocação, ainda tem outra coisa para ser discutido. Isto é, se a chamada de Deus é resistível ou irresistível. Isto é, se Deus chama alguém, seja para salvação ou seja para ministério, se Deus chama aquela pessoa, será que é automático? Será que é infalível? Será que esta pessoa fatalmente vai obedecer?
Ou será que a convocação é resistível? Isto é, Deus chama e a pessoa decide se vai ou não cumprir a vontade de Deus. Então tem bastante discussão em relação a isso. O que é interessante é que Jesus, assim, falando em relação ao povo de Israel, dizendo que quantas vezes ele queria, quantas vezes tinha chamado o povo para estar ao seu lado, mas o povo era rebelde e não veio. Então, nos abrindo a possibilidade da chamada resistível, isto é, nem porque Deus falou ou Deus chamou é que a pessoa necessariamente vai responder. Lembre-se que a palavra de Deus veio para Jonas. Jonas se levantou de fugir da palavra de Deus, foi assim, entrou no navio e assim foi, mas Deus foi atrás. Aí então as pessoas que advogam que a chamada de Deus é irresistível querem salientar, por exemplo, o caso de Jonas, que Deus foi atrás e fez com que ele aceitasse a sua vontade. Depois da convocação, nós entramos na questão de justificação, que é uma aula em si mesmo. Mas nós precisamos observar que todos aqueles que foram convocados foram justificados. Todos creem, portanto, na justificação pela fé. A polêmica, então, qual é? A polêmica é se esta fé é acessível a todos ou não. A Bíblia deixa bastante claro no livro de Efésios, na carta aos Efésios, que é pela graça que nós somos salvos mediante a fé, e a fé não vem de nós ou não é natural a nós mesmos, mas a fé é oriundo de Deus. A grande questão, então, quanto à justificação, é se Deus proporciona oportunidade para todas as pessoas crerem, ou apenas distribui a fé salvífica para algumas pessoas. Então, se é para algumas pessoas apenas, isto quer dizer que a salvação não está disponibilizada para todos, porque apenas um pequeno grupo que Deus nomeou, ou um maior grupo que pode ser, mas apenas aqueles que foram nomeados é que podem sim ter condições de responder ao convite. Mas outras pessoas entendem que Deus faculta a capacidade de crer a todos, e de fato o Evangelho sugere que a condenação segue porque o povo não crê. Isto está sugerindo que é responsável para crer, isto é, que tenha esta capacidade. Além da justificação, a última parte da doutrina de eleição tem a ver com a preservação. Todos creem, portanto, que Deus conserva, preserva os santos, isto é, que protege. A polêmica é se Deus de fato garante a glorificação dos eleitos a despeito de qualquer coisa que fizerem, ou se a glorificação depende da obediência individual. Veja se você captou a diferença. Algumas pessoas creem que Deus protege a pessoa que aceitou a Cristo, e não importa o que aquela pessoa faz, aquela pessoa pode pecar, aquela pessoa pode andar em caminhos errados, mas Deus sempre vai protegendo aquela pessoa, a alma daquela pessoa, para que vai chegar lá na glória. Outras pessoas entendem que sim, Deus protege aquelas pessoas que cooperam com a sua graça, que não recebem a graça de Deus em vão. Lembre-se, por exemplo, no Antigo Testamento nós aprendemos que o anjo do Senhor encampa ao redor daqueles que o temem, e ele livra aquelas pessoas de todas as suas aflições. Mas a palavra operativa, a frase condicional, diz que o anjo do Senhor encampa ao redor daqueles que o temem, sugerindo que aqueles que não têm o respeito ou não dão honra à presença do anjo do Senhor não terão assim o privilégio deste livramento. Então nós temos
coberto assim as partes iniciais desta doutrina. Nós estamos percebendo assim os assuntos que são tratados, repetindo as questões da predestinação, se a predestinação é para salvação ou ministério, se é de indivíduos ou nações, se é individual ou geral, e se é dupla ou simples. Nós vamos tomar um pequeno intervalo e depois nós vamos terminar esta aula olhando para os outros dois aspectos da doutrina, isto é, que é uma doutrina positiva e que também é uma doutrina bastante pragmática. Love is patient, love is kind, no eyes of envy, true love is blind. Love is humble, it knows no pride, no selfish motive hidden inside. Love is gentle, makes no demand. Despite all wrong, true love still stands. Love is holy, love is pure. It lasts forever, it will endure. Love knows when to let go. Love knows when to say no. Love grows in the light of the sun, and love shows the world that the Son of Love has come. Love is loyal, he's the best. He loves the truth, love stands the test. Love is God, said in His Son. Love forgives all we have done. Love knows when to let go. Love knows when to say no. Love grows in the light of the sun, and love shows the world that the Son of Love has come. In this world where hatred seems to grow, true love goes against the flow and becomes so hard to show. In this world where push turns into shove, we have strength to rise above. Through the power of His love, Lord, we need to know the power of Your love. Love knows when to let go. Love knows when to say no. Love grows in the light of the sun, and love shows the world that the Son of Love has come. Love knows when to let go. Love knows when to say no. And love grows in the light of the sun, and love shows the world that the Son of Love De volta para continuar nossa aula de eleição. Terminamos assim com as várias opções de predestinação
E agora eu volto para dizer que a predestinação e a eleição em si é uma doutrina bastante positiva. Pode ser uma coisa estranha você ouvir isso, porque muitas pessoas pensam que é uma coisa bastante negativa. Mas não é, e nós vamos demonstrar isso. Primeiramente, eu chamo a atenção de você para a questão do prefácio e o pós-fácio desta doutrina. Nós lemos esta doutrina assim dentro da carta de Paulo aos Romanos, em capítulo 8, e eu quero observar o prefácio, que é Romanos capítulo 8, 28, seguido pelo pós-fácio, que é Romanos 8 e 31. E a questão da eleição está dentro destes dois textos. Então, prefácio, Romanos 8, 28, pós-fácio, Romanos 8, 31. Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam pelo bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E Romanos 8 e 31 diz: que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não importa qual a sua orientação teológica, se é para o lado calvinista, se é para o lado armeniano, todos os crentes creem que dentro de Deus nós temos a nossa proteção, ou como eu tenho colocado aqui, que nós estamos todos assim nos abrigando debaixo do teto da soberania de Deus. Todos nós acreditamos que Deus rege todas as coisas beneficamente para aqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Agora, é isso que nós aprendemos de Romanos 8 e 31, ou de 8 e 28. 8 e 31 não é diferente, porque lá diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, algumas pessoas poderiam até ficar um pouquinho preocupado com aquela palavra se. Você vê, por exemplo, diz Romanos 8 e 31, que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí então o debate torna-se uma coisa interna: será que Deus é por mim ou será que Ele não é por mim? Mas a palavra aqui não quer dizer que é uma coisa questionável. Está sugerindo que, de fato, nós podemos ter toda a confiança de que Deus é por nós. Porque, de fato, a palavra se, aqui neste trecho, tem que ser interpretado como desde que. Sabendo que Deus é por nós, quem será contra nós? Porque toda a doutrina da carta de Paulo aos Romanos, até este ponto, está demonstrando que Deus está a favor de toda a humanidade, que Jesus Cristo é aquele que é o Salvador da humanidade e que o Evangelho é o poder de Deus para toda a humanidade, primeiro para o judeu e depois para o grego e assim por diante. Então a palavra se, como nós notamos para os irmãos dentro do livro texto, a palavra se não é uma questão, mas sim uma relembrança e tem aquele valor de desde que. A conclusão do capítulo 8 de Romanos também reforça esta ideia de que a doutrina é positiva. Porque nós lemos em capítulo 8, versículos 37 a 39... Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esta é a conclusão do capítulo 8, reforça o fato que a eleição é uma doutrina bastante positiva e assegura a vitória, ou como eu tenho colocado no seu livro, a invencibilidade dos cristãos. Isto é, não vamos ser vencidos porque Deus de fato é por nós. Então, a doutrina da eleição vem com o intuito de nos relembrar que quem ama a Deus, quem é amado por Deus, vai ser vitorioso, graças a Deus. Agora,
A segunda coisa que nos reforça esta ideia é que nós temos a questão do interface de amor que é frisado nestes dois versículos. O prefácio e o pós-fácio frisam o intercâmbio ou interface do amor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. E 31 diz... ou 37 diz, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, nós temos duas coisas aqui. Nós temos o amor para Deus e nós temos o amor de Deus para nós. O primeiro texto, Romanos 8:28, destaca o amor para Deus, enquanto o segundo, Romanos 8:37, destaca o amor de Deus para conosco. Tudo indica que aqueles que pensam que existe uma eleição incondicional, isto é, uma eleição divorciada de qualquer resposta positiva humana, não têm observado uma grande falha no seu argumento. Isto é, Romanos 8:28, para ser coerente com a doutrina de uma eleição de apenas um grupo incondicionalmente, teria que ter a sua leitura mudada. Ao invés de dizer todas as coisas contribuem pelo bem daqueles que amam a Deus, teria que ter a seguinte leitura: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são amados por Deus. Mas o fato é que a Bíblia destaca a importância e a responsabilidade do indivíduo amar a Deus, e quando este indivíduo amar a Deus, então todas as coisas na sua vida contribuem para o seu próprio bem e para o seu próprio benefício. Tudo provém de Deus, diz algumas pessoas. Sim, de um certo sentido, sim, as oportunidades e tal são nos franqueados por Deus, mas cabe sobre todo ser humano uma grande responsabilidade de ser recíproco com Deus, isto é, de corresponder ao amor que Deus está demonstrando para ele. O segundo texto, Romanos 8:37, destaca o amor de Deus que opera a favor dos eleitos. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores porque fomos amados. Isto é porque Deus tem tomado a iniciativa que hoje nós podemos, então, ter toda a segurança da nossa salvação. Graças a Deus, a nossa salvação não depende de uma iniciativa nossa, mas está justamente firmada sobre aquela maravilhosa iniciativa divina de nos salvar e nos amar ainda pecadores. O que é que nós descobrimos? É que, mais uma vez, a verdade vive em tensão. Isto é, de um lado, os dados bíblicos nos empurram para entendermos que nós temos um Deus que planeja, que predestina, que arquiteta a nossa salvação. Do outro lado, os dados bíblicos nos empurram para um reconhecimento da nossa importância de correspondermos a Deus e ao seu amor e buscar a sua face, e desta forma nós então estaremos dando prova completa da nossa salvação, estaremos fazendo aquilo que Pedro pedia, assim, dos seus ouvintes, dos seus leitores, nós estaremos fazendo cada vez mais segura a nossa eleição. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Na conclusão desta aula, nós olhamos agora para a parte pragmática desta doutrina. Nós temos lá um verbete que explica o pragmatismo. Não vamos ler isso, mas você pode ficar lá com aquela matéria gravada lá, assim, dentro do seu livro, para você entender o pragmatismo. Mas o que é importante para nós é Romanos 9:6, que diz: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. A parte final desta aula de eleição nos chama para a realidade, a parte
pragmática ou a parte funcional desta doutrina. Se lembra no início, eu levantei a questão, será que a eleição garante que as pessoas eleitas sempre irão acabar fazendo a vontade de Deus? E a história tem alguma coisa a dizer em relação a isso. Nós podemos destacar 4 coisas em relação ao povo de Israel. Primeiro, Israel foi eleito para receber os privilégios de adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, todo sempre, para todo sempre. Amém. É Romanos 9, 4 e 5. Israel foi eleito, que ninguém tenha dúvida. No entanto, o segundo ponto, a eleição não sobrepujou a sua vontade como nação, isto é, não fez da nação de Israel um robô. Israel não correspondeu à sua eleição. Romanos 10 e 21 confirma esta verdade. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Em terceiro lugar, em relação a Israel, nós entendemos que apenas um remanescente aproveitará as bênçãos da eleição. Romanos 11, 5 confirma. Assim, pois, também agora no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E a quarta parte, a eleição não é uma garantia incondicional da salvação. É muito importante isso. Romanos 11, 22 confirma: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade. Para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. O que isso quer dizer é o seguinte: Israel foi eleito, Israel caiu, e Deus agiu com severidade, cortando Israel. Os gentios foram enxertados na oliveira, mas não permanecerão a não ser que continuem a corresponder à vontade de Deus. Portanto, a eleição não é uma garantia incondicional de salvação ou de ministério. Então, nós terminamos a nossa aula relembrando a controvérsia. Lembre-se que é muito importante você procurar o outro ponto de vista, isto é, para que você possa simpatizar com o colegiado da verdade entre os irmãos. E veja, por favor, que esta doutrina tem caminhos abertos para você fazer as suas pesquisas. Por exemplo, dentro da doutrina de eleição, eu abri para você 4 caminhos para você pesquisar em relação à questão de que se trata a predestinação. Também não esqueça do fato que a doutrina é positiva, o prefácio e o pós-fácio é o amor, graças a Deus, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E na parte final, nós percebemos que a eleição é definitiva, no sentido que Israel foi eleito, Israel foi chamado, não correspondeu, Deus agiu com severidade, portanto a eleição não é uma garantia incondicional da salvação. Na próxima aula nós estaremos pesquisando a natureza da salvação, então este vai ser o nosso próximo assunto. Por hoje, somente aqui.